Bom, em continuação à nossa reunião de julho de 2021, estamos no primeiro dia de reunião, na parte da manhã, dia 27 de julho de 2021. Julgamos a primeira parte, vencemos as participações, né, que tínhamos de acompanhamento e sustentação oral. Agora, então, vamos voltar ao curso normal da nossa pauta, para o processo de número 1 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário. Só vou, então, aqui rapidamente fazer uma chamada rápida, só para registrar que nosso colegiado está completo, e inclusive com a participação de um suplente convocado, para suprir aqui a ausência justificada da conselheira Rita, que teve um problema de saúde, a conselheiro Rodrigo Amorim. Então, está presente o conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo e o conselheiro Rodrigo, no lugar daqui da conselheira Rita, e eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir o julgamento. Então, número 1 da pauta, relatoria do conselheiro João Vitor, Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário. É um processo antigo, né, que acho que é da relatoria da conselheira Ana Paula, não é isso? Isso. E aí eu peço, então, que o conselheiro João Vitor já inicie o julgamento. Exato. Recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão de recurso voluntário. O segmento desse recurso especial havia sido negado, mas houve determinação de julgamento de mérito feita com base em sentença proferida em ação ordinária proposta pelo contribuinte, no qual o juízo da 5ª Vara Federal de Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, ele julgou procedente o pedido inicial, abre aspas, para reconhecer a nulidade da decisão do CARF neste processo, que negou o seguimento ao recurso especial do Estado do Ceará por julgá-lo intempestivo, para que seja determinado um novo julgamento pelas razões de mérito do mencionado recurso especial. Em síntese, e como se vê, o juízo determinou o julgamento de mérito do recurso especial. E resignado com a decisão que havia sido proferida pela turma ordinária, que não conheceu do seu recurso voluntário por intempestividade, vidimenta e registro abaixo, o contribuinte interpôs recurso especial, no qual pretendeu que fosse reconhecida a inexistência de perempção do recurso e a necessidade de aplicação do princípio da autotutela. No exame de admissibilidade de e-folhas 450 e 454, embora o recurso tenha sido considerado tempestivo, o recurso especial no caso, foi negado seguimento ao recurso por falta de atendimento dos demais pressupostos de admissibilidade. Mais precisamente porque, em relação à primeira matéria, não cabe recurso especial contra a decisão que adote entendimento de súmula e quando não demonstrada a existência de interpretação divergente. Em relação à segunda matéria, não foram indicados os acórdãos paradigmas da suposta divergência arguida. Entretanto, o sujeito passivo ajuizou a ação ordinária, a petição inicial está nas e-folhas 594 e 604, na qual pediu o seguinte, está como no original o texto. A concessão de medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária, aludida nos autos de infração ora impugnados, inclusive pedindo a inscrição dos valores na dívida ativa da União e no cadastro de inadimplentes, e reconhecer a nulidade da intimação indicada nesta ação, dando provimento para que seja considerada nula a decisão proferida no processo administrativo, que é o processo administrativo aqui em referência, que negou o seguimento ao recurso especial do Estado do Ceará por julgá-lo intempestivo, para que seja determinado um novo julgamento, e caso seja superado esse pedido, no mérito, julgar improcedente as autuações, ora impugnadas, anulando-as em decorrência das razões já delineadas. Atendendo ao pedido do contribuinte, foi proferida a sentença de folhas 965 e 967, cujo dispositivo foi no sentido de julgar procedente a apresentação para reconhecer a nulidade da decisão do CARF proferida neste processo, que negou o seguimento ao recurso especial do Estado do Ceará, por considerá-lo intempestivo, e foi determinado, então, um novo julgamento pelas razões de mérito do mencionado recurso especial. Manteve-se a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária e exame, inclusive impedindo a inscrição de tais valores na dívida ativa, e por aí vai. A documentação relativa ao processo judicial foi trazida aos autos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, isso está na petição e documentos de e-folhas 590 seguintes do processo, por força da resolução de e-folhas 583 e 587, cuja determinação foi exatamente no sentido para que se trouxesse aos autos
as cópias das folhas do processo judicial, principalmente a petição inicial. O contribuinte foi intimado da resolução e da petição da Fazenda Nacional, mas não apresentou manifestação, e em face da dispensa a pedido do mandato da conselheira Ana Paula Fernandes, os autos foram sorteados a este conselheiro. Passando ao voto, e começando pelo conhecimento, conforme acima relatado, o presente julgamento de mérito decorre de determinação judicial expressa do juízo da 5ª Vara Federal de Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, no sentido de que seja efetuado um novo julgamento do mérito do recurso especial. Em sendo assim, e não obstante, inicialmente, tenha sido negado seguimento ao recurso, e conquanto tal negativa seja a princípio definitiva, fica superado o conhecimento do apelo para que seja feito o julgamento de mérito, a fim de cumprir o disposto na sentença judicial. E quanto ao mérito em si, antes de passar ao julgamento do mérito do recurso especial, eu faço alguns esclarecimentos. Na petição inicial, o contribuinte pretendeu que fosse reconhecida a nulidade da intimação do acórdão de impugnação da DRJ de Fortaleza, e no seu entender, e segundo se depreende da petição inicial, a impugnação fora apresentada pelo Estado do Ceará, mas a intimação do acórdão da DRJ fora indevidamente dirigida ao órgão Fermoju. No entanto, ao formular seu pedido, o sujeito passivo, ao invés de pedir um novo julgamento de mérito pela própria turma ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em sede de recurso voluntário, pediu que fosse considerado tempestivo o recurso especial e que fosse anulada a decisão que negou seguimento por intempestividade, para que seja analisado o recurso pelas razões de mérito. A par da fundamentação da petição inicial, veja-se o seguinte item do pedido, como no original. Então, eu já até mencionei isso. O contribuinte, ele disse que para que seja afastada a intempestividade do recurso especial, ele na petição inicial, no processo judicial, ele menciona que o recurso especial foi considerado intempestivo, o que não é bem verdade. Como relatado acima, entretanto, o recurso especial foi considerado tempestivo. Vide transcrição abaixo, da E-Folha 450. O que motivou sua negativa de seguimento foi o desatendimento dos demais pressupostos recursais, não a tempestividade em si. Então, diz lá o exame de admissibilidade. Cientificado do acórdão, em 20 de outubro de 2016, o contribuinte interpôs, em 4 de 11 de 2016, tempestivamente, o recurso especial de folhas 421 a 429, em que suscita as seguintes matérias. Então, essa é uma transcrição. Para maior clareza, e diante da aparente confusão ocorrida, é importante esclarecer que, porque há uma confusão tanto na petição inicial, quanto na própria decisão do juiz, porque o que foi considerado intempestivo, na verdade, foi o recurso voluntário. E aí, na petição inicial, o contribuinte fala que é o recurso especial que foi considerado intempestivo. E ao invés de determinar um novo julgamento pela turma ordinária, há um salto, nesse caso concreto aqui, há um salto no sentido de já julgar diretamente o mérito do recurso especial, quando, na verdade, nem o mérito do recurso ordinário, do recurso voluntário, na verdade, foi julgado. Porque foi considerado intempestivo o recurso voluntário em si. Então, para maior clareza, então, e diante dessa aparente confusão, é importante esclarecer que o auto de infração, peço desculpa por isso que eu estou escrevendo aqui, mas é mais para desfazer a confusão, mas isso é de conhecimento de todos. O auto de infração, então, ele é questionável através de impugnação, defesa administrativa, e não através de recurso, como equivocadamente alegado pelo sujeito passivo, a E-Folha 595. Nesse sentido, o artigo 145, inciso 1º do Código Tributário Nacional, os artigos 14 seguintes do Decreto 70.235 de 72 e os autos de infração de E-Folhas 3 e 14. A impugnação é julgada em primeira instância pelas delegacias da Receita Federal de Julgamento, que são as DRJs. Nesse sentido, o artigo 25, inciso 1º do Decreto 70.235 e o próprio acórdão de impugnação. Da decisão da DRJ, caberá recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse sentido, também cito o artigo 33 do decreto e a intimação de E-Folha 342. E da decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujo procedimento é feito conforme dispuser o seu regimento interno, caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais. De decisão que der a lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nesse sentido, o artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2º do Decreto 70.235. Ou seja, sendo nula a decisão do acórdão de impugnação da DRJ e superada a intempestividade do recurso voluntário interposto contra tal decisão, parece-me que seria o caso de novo julgamento pela turma ordinária do CARF,
em sede de recurso voluntário, sob pena de supressão de instância, caracterizada por decisão de mérito pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, sem o prévio julgamento de mérito pela turma ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Com efeito, e conforme fluxo acima demonstrado, a Câmara Superior é uma instância revisora das decisões do Conselho, na hipótese de decisão que der a lei tributária interpretação divergente. De toda forma, e havendo decisão expressa no sentido de que seja julgado o mérito do recurso especial, o que está na fundamentação e no dispositivo da sentença passa ao julgamento do mérito, lembrando que nesse caso aqui não foi julgado o mérito lá do recurso voluntário. Então o juiz determinou que a gente julgue aqui o mérito do recurso especial, mas nem houve julgamento de mérito pela própria turma ordinária, pela própria turma recorrida. O que ocorre aqui que neste particular é aplicável ao caso, na minha ótica, o disposto no enunciado da súmula CARF número 1, segundo a qual importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta. E no caso concreto, como se vê na fundamentação e no pedido da petição inicial, assim como na própria sentença, o sujeito passivo expressamente pediu a inexigibilidade do crédito tributário previdenciário. Essa matéria foi tratada na fundamentação da sentença e, nesse sentido, eu estou transcrevendo os seguintes trechos da ação judicial. Lá na petição inicial ele diz assim: da não incidência de contribuição previdenciária sobre verba indenizatória. E aí ele sustenta que, nesse caso aqui, a verba seria indenizatória, em decorrência de reembolso de despesas, motivo pelo qual se faz necessária a anulação dos presentes autos de infração. Então ele pede expressamente a anulação dos presentes autos de infração. No item 3.2 da petição inicial, ele defende a não subsunção dos titulares de cartório no Ceará ao regime geral da Previdência Social. E diz que não restam dúvidas no sentido de que merecem ser anulados os autos de infração lavrados contra o Estado do Ceará, em decorrência dos valores pagos aos titulares de cartório pelo reembolso das despesas efetivadas com a emissão de certidões gratuitas. E no item 3.3 da petição, ele fala sobre a distinção entre o titular do cartório e o cartório em si. Diz que não há como incidir contribuição previdenciária pela verba repassada pelo Fermojur aos cartórios. E na sentença, na fundamentação, o próprio magistrado, ele diz: quanto ao mérito em si, o autor foi autuado pela Receita, mediante aplicação desses autos de infração que estão aqui sob julgamento, em virtude de não recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes de pagamentos efetuados aos titulares de cartórios do Estado do Ceará. Após algumas considerações, o juiz diz que, ao que parece, os repasses hora em baila efetuados pela Fermojur têm por escopo cobrir despesas e custos. Pelo que se percebe, o caráter indenizatório, não havendo que se falar em existência de pagamento de serviço aos titulares dos cartórios. O que ocorre é que a legislação estabeleceu a gratuidade de determinados registros civis e por aí vai. E conclui: ora, tratando-se de verba meramente indenizatória, sem que haja propriamente pagamento pela prestação de serviços, inexiste a hipótese de incidência da exação objeto dos autos de infração aqui impugnados. Então, seja pela inicial, seja pela sentença, os autos de infração são impugnados em juízo e não apenas aqui no Conselho. Então, como se vê, a ação judicial tem o mesmo objeto do processo administrativo, sendo que, em qualquer hipótese, e diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, deverá prevalecer o que for decidido pelo judiciário, de modo que a propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia ao contencioso administrativo. E mais, é sabido que ao decidir com base em renúncia, há resolução de mérito na dicção do artigo 487, inciso 3º-C do Código de Processo Civil, aplicável aos processos administrativos por força do artigo 15. Destarte, na minha ótica, resta atendido o comando judicial diante da aplicação do denunciado sumular acima e consequente julgamento de mérito do recurso especial do sujeito passivo, ao qual deve ser negado provimento. Então, meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte neste caso. Desculpe, João Vitor, você está declarando aí a concomitância, não é isso? Isso. E aí, então, como nós estamos conhecendo isso? Como poderíamos conhecer? A gente tem conhecido e declarado definitividade, não tem? Não, quando é da fazenda, quando é do contribuinte, a gente não conhece, por causa da renúncia. Então, tá, tudo bem, perfeito. O problema é que aqui o conhecimento ele fica superado por conta da decisão judicial, né?
Sim, aí talvez fosse o caso de, só para não dizer que nós estamos entrando no mérito, que não entramos, exatamente por causa da concomitância que vai valer a decisão judicial. Seja conhecer até porque foi a determinação, não é isso? Judicial, e para declarar a definitividade do crédito tributário. Negar provimento declarando a definitividade. Porque para fazer essa diferenciação de que nós estamos negando, porque ele está pedindo que a gente dê provimento para entender que nada disso é tributável, não é isso? E as verbas são indenizatórias, tudo isso, nada disso foi tratado, nem poderia, né? Porque ele colocou lá no judiciário, é isso mesmo? Eu estou entendendo? Será? Certo, aí é só para a gente não parecer que a gente, vamos dizer assim, está declarando a concomitância, mas entra, e de alguma maneira dando ou negando, entrando em mérito, né? Mas a gente realmente declara definitividade e dá provimento ao recurso quando é o recurso da fazenda, né? Tá. Aí, só para entender, qual que é a sugestão aqui com relação à conclusão? Qual que é a tua sugestão? Não, a conclusão é a seguinte, em relação ao conhecimento, entendi perfeitamente que isso é uma determinação, né? E no mérito, negar provimento para determinar a definitividade do crédito tributário. Entendeu? Porque normalmente a gente não conhece, vale o que ficou autuação, né? E aí vai valer a decisão judiciária quando vier o título lá executivo para executar lá no balcão da Receita. Mas aí teve e eu entendo perfeitamente a dificuldade aí, né, João Vitor? Eu acho que foi uma solução bem equilibrada e correta no que a gente podia fazer, porque houve efetivamente, a gente discutiu já isso muito, lembra, quando o processo veio à pauta, para essa questão dessa supressão de instância que, na verdade, nunca ninguém analisou nada. Nunca ninguém analisou aqui no CARF mérito de nada disso, né? Aí houve, a meu ver, assim, um atropelo aí, né, por parte do contribuinte que buscou o Poder Judiciário, agora mesmo que não se pode fazer nada, né, nem analisar nada. Então, eu acho que foi bastante correto, assim, eu entendo que só nesse sentido, né, para o nego provimento, assim, para determinar a definitividade do crédito tributário, que aí a gente, vamos dizer assim, sela que não adentrou aí a esfera do Poder Judiciário que o contribuinte já levou lá. Bem, não sei se ficou correto, entendeu? Então, João Vitor. Sim, a conclusão está sendo no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso para determinar a definitividade do crédito tributário. Perfeito. Tá ótimo. É como a gente sempre faz, e no caso, quando é contribuinte, a gente não conhece, mas aqui, por essas razões, a gente está nessa situação. Isso. Bom, presidente, no caso aí, eu até suprimiria o conhecimento. Quem conheceu isso aí foi o juiz, né? Eu pensei isso também. Eventualmente eu posso tirar da conclusão. Em acrescentar a conhecer o recurso em cumprimento da decisão judicial. Por determinação de decisão judicial, exatamente, perfeito, Pedro Paulo. Perfeito, Pedro Paulo e Mário. Conhecer do recurso por determinação judicial e negar-lhe provimento, declarando a definitividade do crédito tributário. Que aí a gente resguarda também nosso posicionamento, porque, na verdade, o não conhecimento aqui não foi porque intempestivo, o recurso especial estava tempestivo, né? Só que nesse ponto, se o acórdão recorrido na turma ordinária não conheceu por intempestividade, nada mais pode ser tratado num recurso especial, senão a questão da tempestividade, porque não houve pré-questionamento das outras matérias, né? Essa que é a questão, mas houve assim, com todas as vênias aí, né, ao Poder Judiciário, parece-me que houve algum ruído aí nessa decisão, enfim. O que temos na mão é isso, uma determinação para que, mesmo suprimindo-se uma instância, prejudicando inclusive o contribuinte, né? Porque se determinasse que era tempestivo o recurso voluntário, a turma ordinária iria, com certeza, examinar aí o mérito do recurso. Mas, enfim, é isso que nós temos aí. Então, estamos já discutimos isso e, felizmente, já estamos trazendo, acho que estamos trazendo uma solução. Conselheiro Mário, então, com essas alterações, você concorda, então, né, João Vitor? De conhecer plenamente por determinação judicial e negar provimento para determinar a definitividade do crédito. Presidente, desculpa interromper, eu só queria fazer uma pergunta, só que eu não entendi
um ponto para o João. Então, a sentença, João, ela decidiu tanto em relação à questão da intempestividade e também entrou no mérito do auto de infração, foi isso? Na fundamentação, sim. Então ele julgou praticamente tudo. Na fundamentação, sim. No dispositivo ficou só a questão de determinar novo julgamento. A liminar foi determinar novo julgamento, mas de qualquer forma o pedido era... O pedido era, com certeza. Que dá a concomitância, né? Eu acho, e eu acredito que a concomitância, né? Acredito não, meu entendimento é que a concomitância se estabelece com o pedido do contribuinte, não necessariamente com a sentença, né? Tá. Não, a dúvida é só se tinha julgado os dois. Tudo bem. Obrigado. Que ele submeteu ao crivo do Poder Judiciário. Isso está claro na petição. Ficou entendido, então, Marcelo? Tá. Então, conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator com as minhas homenagens por a gente ter conseguido julgar esse processo, que já vem há bastante tempo, isso estava realmente me preocupando, assim, porque já era um processo antigo, né? Foi até para a PGFN. Bem, então, é o número 1 da pauta, até coloquei no número 1 exatamente para a gente não ter o risco de não poder julgá-lo hoje. Por unanimidade de votos, aí vou colocar assim, conhecer do recurso especial, vou até colocar especial, que a gente nem coloca assim, nem individualiza, até para não ter erro, né, de uma hora falar do contribuinte, está fazendo, mas assim, para ficar claro que a intempestividade foi o recurso voluntário, né, especial por determinação judicial e, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a definitividade do crédito tributário. Pode ser assim? Ficou claro? Bem, agora então, vamos para o número 2 da pauta. Presidente, sim. Desculpa, é porque eu estava atendendo o pessoal do SERPRO aqui, eu não ouvi, acabei não ouvindo no finalzinho. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso especial do contribuinte, está colocando do contribuinte, porque a gente nunca individualiza só quando são 2 recursos, né? Que a gente individualiza. Mas, assim, porque, como tem essa confusão lá da intempestividade que foi do outro, né? Por determinação. Precisa que eu uso ele lá naquela mesa, e ele é grande. Aí, se ele unanimidade de votos, conhecer. Desativado, sem problema. Mário, por unanimidade de votos, conhecer do recurso especial do contribuinte por determinação judicial. Por unanimidade de votos. Vou votar até antes, tá? Por determinação, vou votar assim, por unanimidade de votos, por determinação, acho que é melhor antes, né? Por determinação judicial, conhecer do recurso especial do contribuinte no mérito, negar-lhe provimento, declarando a definitividade do crédito tributário. Pode ser? Ok. Podemos, então, passar para o 2? O número 2 da pauta, aí eu pergunto só para o nosso suporte, dar uma verificada se o contribuinte se encontra na sala, senão já está no documento dele, nós esperamos até, quando deu, tinha aqui um pedido de acompanhamento, mas não se localizou o contribuinte na sala de espera. Então, número 2 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional, é um caso de retorno de vista para o conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, por dar-lhe provimento com retorno ao colegiado de origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito. Gente, então é um processo de associação de promoção humana divina providência. Só uma outra informação, quer dizer, esse processo, na verdade, está sendo julgado por uma decisão judicial também, né? Um processo de sido retirado de pauta. Né? Na sessão passada, eu já tinha proferido meu voto e, diante do
do pedido de vista, eu reexaminei a questão, mas continuei entendendo da mesma forma, só acrescentei aqui eu localizei uma decisão desta turma no mesmo sentido que eu acrescentei. Então, a matéria aqui, presidente, é imunidade de entidade beneficente de assistência social, e a discussão, eu vou ler aqui as razões do recurso, que ficou claro. Que em suas razões, para a reforma do acórdão, porque a questão aqui é o seguinte, aqui houve a mudança da legislação com a Lei 12.101, que antes dessa lei, a isenção ou imunidade, que é uma confusão se trata de uma coisa ou de outra, a imunidade, ela dependia de que fosse feito um requerimento ao INSS, que depois passou à Receita Federal, que emitia, então, um ato declaratório de reconhecimento de imunidade ou de isenção. A Lei 2.101 suprimiu essa exigência, certo? Bastando que ela tivesse o reconhecimento de entidade beneficente pelos órgãos competentes, aí variando conforme o tipo de entidade. O lançamento foi feito na vigência da Lei 12.101, mas foi feito reportando-se a fato gerador anterior, certo? E o lançamento foi feito porque o contribuinte foi intimado a apresentar fato declaratório de reconhecimento de isenção, e como ela não tinha esse ato declaratório, não teria atendido às condições para o gozo do benefício. E o recurso da contribuinte, que acabou sendo acatado pela turma do CAF, foi de que essa nova orientação teria eficácia retroativa e, portanto, declarou a nulidade do lançamento por vício formal, certo? Então, essa é a matéria de maneira resumida. Eu vou só ler aqui as contrarrazões, né, que aí talvez ajude a esclarecer alguma coisa, né? A contribuinte, então, foi cientificada e apresentou contrarrazões, mas antes, nas quais sustenta em síntese que o recurso não demonstrou divergência e o acordo recorrido se ateve à análise do procedimento observado pela entidade fiscalizadora, enquanto paradigma adentrou no exame do mérito quanto à aplicação retroativa da Lei 12.101. O acordo paradigma analisa o direito material, enquanto o recorrido se atém ao direito processual, e tanto isso é verdade que os resultados são distintos, com o paradigma mantendo a cobrança das contribuições, enquanto o recorrido concluiu pela nulidade do lançamento. Quanto ao mérito, aduz que a Lei 12.101 tem nítido caráter procedimental, uma vez que se refere a atos a serem praticados, incidindo a exceção do parágrafo 1º do artigo 44. E esse é o entendimento do STJ, cita aqui um resto. Também defende a contribuinte a aplicação ao caso da regra do artigo 106.2e, que trata de retroatividade benigna. É o relatório, presidente. Certo. Só esclarecendo aqui que esse processo ele já tinha sido incluído em pauta e foi retirado, né? Tinha sido retirado de pauta a pedido da PGFN. Só que aí houve uma reinclusão por determinação judicial. Só para explicar aqui por que ele está sendo julgado, né? Houve uma determinação judicial. Bem, pois não. Querem discutir, perguntar? Tinha havido vista para o conselheiro Mário, né, que também é o primeiro a votar mesmo. Então, o conselheiro Pedro Paulo já quer colocar o seu voto? Aí o voto eu vou ler, presidente, que eu acho que fica mais claro do que se for explicar. Tá. Se alguém quiser fazer alguma coisa, como é uma matéria que até agora a gente não viu, né? Tá. A gente pode discutir isso aí mais. Pois não. Eu estou conhecendo o recurso, presidente. Eu digo assim, quanto à demonstração da divergência, examina a objeção levantada pelo contribuinte de que o acordo recorrido se ateve à análise do procedimento observado
pela entidade fiscalizadora, enquanto o paradigma adentrou no exame do mérito quanto à aplicabilidade retroativa da Lei 12.101 e outros argumentos afins, conforme acima relatado. Digo eu, de maneira resumida, o cerne da questão proposta pelo recurso é exatamente a possibilidade ou não de aplicação retroativa do artigo 32 da Lei 12.101, e é exatamente sobre esse ponto que divergem os acordos recorrido e paradigma, um entendendo pela retroatividade, o outro não. Clara, portanto, a divergência de entendimento, eu estou conhecendo do recurso. Certo. Vamos então, eu vou tomar os votos quanto ao conhecimento, tá certo? Que aí a gente fica livre para debater o mérito. Conselheiro Mário, era o revisor mesmo, né? Não sei se presidente, tinha alguma coisa nessa área do conhecimento. embora assim eu tenha algumas questões para colocar, que eventualmente até poderia ter implicações no conhecimento, mas como o acórdão recorrido tratou da matéria, a meu ver, de uma forma assim um pouco diferente do que eu pessoalmente trataria, então acho que é para se conhecer, sim. Então eu estou acompanhando o relator com relação ao conhecimento. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu também acompanho. Conselheiro Maurício. Também acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Também conheço o recurso. Eu também conheço. Então, no número 2, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Aí eu vou colocar aqui já E no mérito, aí então a gente passa para discutir o mérito. Pois não, conselheiro Pedro Paulo, você vai ler, né? Presidente. Quanto ao mérito, para maior clareza, faço um breve resumo dos fatos. Trata-se de auto-infração para exigência de contribuição social previdenciária, parte patronal, referente aos anos de 2006 e 2007. A contribuinte tomou ciência da autuação em 17 de abril de 2010. Segundo o relatório fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar ato declaratório de concessão de isenção previdenciária e não apresentou, sob a justificativa de que propusera ação declaratória em que pleiteava o reconhecimento de sua condição de imune. Trata-se de processo tal que se verificou posteriormente ter transitado julgado em desfavor do proponente, negando-lhe o direito à imunidade. O acordo recorrido decidiu pela nulidade do lançamento por vício formal, sob entendimento de que, como o artigo 55 da Lei 8.212 fora revogado pela Lei 12.101, e esta, diferentemente daquela, não prevê necessidade de expedição é citado ato declaratório de concessão previdenciária, o lançamento não poderia basear-se apenas na não apresentação desse ato e deveria apurar o cumprimento de todos os requisitos que, no seu entendimento, seria a resultante da aplicação retroativa da Lei 12.101 de 2009, mais especificamente do artigo 32, que seria quanto a esse aspecto de índole procedimental. E aí digo eu, pois bem, o artigo 55 da Lei 8.212, além de elencar as condições para que a entidade fizesse jus ao benefício, indicava no parágrafo 1º que a isenção fosse requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social e daí a emissão do ato declaratório referido acima, e eu cito aqui, então, o artigo 55. E aí digo, ora, a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, revogou esse dispositivo e disciplinou ela própria matéria, estabelecendo critérios e condições para o reconhecimento e exercício do direito à imunidade. O artigo 32 dessa lei, que o recorrido reputa ter índole procedimental e que deveria aplicar-se retroativamente, tem a seguinte redação que eu vou ler. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na seção 1 deste capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento a tais requisitos para o uso da isenção. E aí, digo eu, o artigo 32, acima reduzido, não trata de questão procedimental. Dispositivo se limita a dizer que, no caso de descumprimento dos requisitos para o uso da imunidade, compete à fiscalização da Receita Federal lavrar o competente auto de infração que deverá ser devidamente fundamentado. Isso não há nada de procedimental. Sobre procedimento, o parágrafo 2º
no mesmo artigo 32, diz expressamente que, aspas, o disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente. O fato é que, à época dos fatos geradores, estava em pleno vigor o artigo 55 da Lei 8.212, que previa, redundante, que previa que a isenção deveria ser requerida ao INSS. A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar o ato declaratório e, em resposta, o contribuinte se limitou a justificar a não apresentação do ato, o fato de ter proposto ação declaratória perante o STF e que aguardava julgamento. E, de fato, constatou-se a existência da ação ordinária que transitou em julgado em desfavor do contribuinte. Aí eu transcrevo aqui a decisão, que eu vou deixar de ler, mas o que importa é que essa decisão concluiu que o contribuinte não preencheu os requisitos e, portanto, não faria jus à imunidade. Ou seja, o contribuinte optou pela via judicial para o reconhecimento do direito à isenção e não logrou êxito por não comprovar atender os requisitos para obter o benefício. Por outro lado, e talvez por isso mesmo, não requereu ao INSS reconhecimento da imunidade, ocasião em que deveria comprovar perante a administração o cumprimento desses requisitos. É certo que, com a revogação do artigo 55, em fins de 2009, deixou de ser exigível o prévio reconhecimento da imunidade pelo INSS. Pela nova sistemática introduzida pela Lei 12.101, a entidade deveria ser certificada como beneficente de assistência social por distintos ministérios, conforme os pares de atuação, sendo esta certificação necessária e suficiente para o direito à imunidade, sem prejuízo de autoridade tributária, diante de processo de fiscalização em que identificar o descumprimento de algum dos requisitos, formalizar a exigência da contribuição mediante lavratura de autodifração. Tudo isso, entretanto, se dá na vigência da nova legislação. Sobre o ponto, convém trazer à colação o artigo 105 e 106 do CTN, que cuida da aplicação da legislação tributária no tempo. E diz o artigo 105 que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. E o 106 fala das hipóteses de aplicação pretérita, quando se trata de legislação intempestiva, ou quando aplique infração mais benéfica, como se vê, a regra é a aplicação da legislação aos fatos futuros e aos pendentes, exceto nas hipóteses referidas do artigo 106, nenhuma das quais aplicável ao caso. Em reforço, reza o artigo 174, que o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. E diz assim, que aplica-se a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, nesse último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade a terceiro, que também não se aplica no caso. Aí digo eu aqui, mais uma vez, a norma geral é clara, aplica-se a exigência à legislação vigente à data do fato gerador. É certo que, tratando-se de legislação que institui novos critérios de apuração, essa se aplica imediatamente a fatos pretéritos. Porém, e neste ponto, divide frontalmente do voto condutor do recorrente. Não é este o caso. Ao eliminar a necessidade de requerimento para o reconhecimento da isenção, a lei não instituiu novo critério de apuração, mas definiu novos requisitos para o gozo de um benefício fiscal. Aliás, que é de critério de fiscalização cuida a norma. Assim, ao deixar de requerer isenção, conforme determinava a norma vigente à época dos fatos, a contribuinte deixou de atender a um requisito essencial para o gozo do benefício fiscal. E, nesse ponto, agiu com acerto a autoridade lançadora ao proceder ao lançamento. Anoto em reforço, isso aqui foi uma parte que eu acrescentei ao meu voto da sessão passada, que tinha identificado esse voto na Câmara Superior.
Eu digo, adoto em reforço que essa matéria já foi analisada por este colegiado em outra ocasião, que decidiu no mesmo sentido. Refiro meu acordo tal, proferido na sessão lá em 2016, que é um voto vencedor da lavra da conselheira Elaine, que basicamente, eu não vou ler, mas ele basicamente usa os mesmos fundamentos e argumentos que eu estou usando aqui no meu voto. Eu vou ler só a parte final, que diz assim: entendo que o disposto no artigo 55 estabelece requisitos legais para o direito à isenção de contribuição previdenciária e não mera norma procedimental. Sendo assim, até a publicação da referida lei, era necessária a formalização e deferimento do pedido junto ao INSS para que a entidade pudesse usufruir do direito à isenção. Todavia, identificamos que o lançamento em questão envolve apenas competências anteriores à publicação, razão por que correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao lançar contribuições previdenciárias correspondentes à parcela patronal, razão pela qual dou provimento ao recurso. Então, eu estou conhecendo o recurso, presidente, e no mérito eu dou um provimento devendo à autoridade o processo retornar à instância COR. Aqui, só chamando a atenção que não se está discutindo o mérito, na verdade. Ela vai retornar à instância COR para dizer lá se tem ou não direito à isenção. Aqui o que eu estou julgando é para afastar a nulidade. Certo? Sim. Então, dando provimento. Sim, ok. Ficou entendido, então? Podemos, então, passar para... Era a vista do conselheiro Mário, não é isso? Isso, presidente. Com relação a esse processo, assim, só em termos de informação mesmo, a esse não, a processo em que se discute a questão de pedido de isenção, esse pedido que se fazia no INSS, depois na Receita Federal, a gente tem, né, eu e a presidente conselheira Maria Helena, a gente, na atividade administrativa da sessão e da Câmara, a gente tem analisado uma opção desses processos e tem devolvido, inclusive, sem submeter a julgamento, né, porque os dois decretos que tratam dessa questão, eu estou aqui no último decreto, que é o 8242, ele diz assim: os pedidos de reconhecimento de isenção, formalizados até 31 de novembro de 2009, e não definitivamente julgado em âmbito em curso no âmbito do Ministério da Fazenda, serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que ensejou a isenção. Aí, os processos de cancelamento, enfim, tem uma, não vou ler isso aqui tudo, até porque eu acho que não interessa para esse processo, mas tem algumas situações que o procedimento foi completamente alterado no âmbito da Receita Federal para dizer, olha, está em curso o processo de pedido de reconhecimento de isenção, ou em que se trata da questão do cancelamento, a gente não analisa mais isso aqui, emissão de certificado, de entidade, enfim, todo um imbróglio, mas os processos, de modo geral, a gente tem resolvido, né, que tratam de situação parecida com essa aqui, a gente tem resolvido por meio de despacho e mandar de volta para a Receita Federal. Esse tem uma particularidade, que é essa ação judicial. O que acontece? Eu fiquei na dúvida, inclusive, por isso que eu disse que eu não sei se eu concordo com aquilo que foi decidido pelo colegiado ordinário, porque eu fiquei em dúvida, inclusive, se esse lançamento ele se deu especificamente por falta de pedido de isenção, de pedido de reconhecimento de isenção, enfim, eu acho que não foi por isso. O que acontece? A fiscalização, primeiro, essa empresa, esse contribuinte, ele começou a declarar, ou ele declarava em GFIP, um código que a gente chama de FPAS 639, que identifica a entidade como uma entidade beneficente de assistência social. Né? A fiscalização foi até essa entidade, iniciou um processo lá de verificação perante essa entidade, e verificou que essa entidade ela não possuía esse certificado, né? esse reconhecimento pelo INSS ou pela Receita Federal aí da isenção. Em contraposição a isso, o que a empresa disse? Ela disse, olha, eu estou discutindo isso aqui no Poder Judiciário.
E ela não estava discutindo especificamente a questão do pedido de reconhecimento de isenção. Ela estava discutindo tudo no Poder Judiciário. Ela discutia lá no Poder Judiciário, dizia que cumpria os requisitos, acho que o Paulo, que analisou melhor, até deve ter verificado isso, mas ela pedia lá, ela dizia que estava cumprindo os requisitos e que por isso tinha direito à isenção. E eu não vi também, no próprio lançamento, me pareceu, apesar de dizer que não era um lançamento para prevenir decadência, eu não vi, ele simplesmente disse, olha, tem uma ação judicial, não foi apresentado, obviamente, não foi apresentado o ato cancelatório, então eu vou efetuar o lançamento. Então, essa questão do ato cancelatório, eu acho que ela pode até ser superada e dizer, olha, o lançamento ele se parece muito mais com um lançamento para prevenir a decadência ou um lançamento única e exclusivamente por falta de ato cancelatório, como entendeu o colegiado ordinário. E aí, como a entidade discutia tudo perante o Poder Judiciário, o juiz não deu nada. Aí a minha dúvida, a minha principal dúvida, é o que a gente faz com isso. A proposta que eu faço é, olha, tem uma ação judicial em curso não, porque já foi, inclusive, já transitou em julgado. Tem uma ação judicial em que o contribuinte discute, diz que cumpre os critérios e não cumpriu, pela decisão do juiz. Não cumpriu critério nenhum. O que caberia ao CARF fazer nesse momento? Para mim, o que caberia era dizer, olha, é concomitância. Tem uma ação judicial que versa sobre a questão do reconhecimento da imunidade. Então, por mim, nem retornaria, viu, Pedro? A minha proposta de encaminhamento para esse processo é reconhecer a concomitância. O recurso aí é recurso da Fazenda Nacional, seria dar provimento e declarar definitividade. Eu nem entraria muito nessa discussão que o colegiado ordinário entrou, de falta de ato de reconhecimento de isenção, que não... Eu declaro, sinceramente, encaminharia por declarar a definitividade, porque ele está discutindo todos os aspectos relacionados ao reconhecimento. Ele está discutindo, não, ele discutiu no Poder Judiciário e perdeu. E aí o que acontece? Digamos, assim, por hipótese que a gente diga, não, vou manter a decisão ordinária, que é de dar, de reconhecer que esse lançamento ele está eivado de vício formal. O que nós faríamos? Devolveríamos esse processo para quê? Para a autoridade administrativa lançar dizendo que tem... Lançar não sei nem o que ela faz, mas lançaria. Fazer um novo lançamento dizendo que o contribuinte entrou no Poder Judiciário e perdeu. Então, assim, por mim, apesar de ser um negócio meio intrincado, assim, um negócio meio diferente, eu reconheceria a discussão concomitante e declararia definitividade. Agora, deixa eu só te fazer. Eu pensei, eu estudei essa hipótese e não me encaminhei por aí, que essa ação, porque ela se refere a períodos diferentes, e esses atos de reconhecimento de entidade beneficente, eles têm uns prazos de validade. Entendeu? Por exemplo, a ação judicial, eu vou até ler um trecho aqui, diz assim, ora, em caso, verifica-se que a apelada comprovou apenas que era a época da inicial, outubro de 2001, detentora de registro de certificado de entidade de fins filantrópicos válido até 5 de março de 2003, e de que se dedica a trabalho de assistência social, valendo ressaltar que, embora conste de seu estatuto social que nenhum membro da diretoria receba remuneração pelo seu trabalho, nem serão distribuídos lucros, dividendos ou vantagens aos seus empregados sob qualquer forma ou pretexto, bem assim que todo e qualquer rendimento referido pela entidade serão integralmente aplicados ao nome do país e no exato cumprimento das finalidades a que se propõe a associação, tenho que a efetivação das práticas dessas diretrizes deveriam ter sido apuradas nos autos em prova pericial contábil, o que, como visto, não ocorreu, etc, etc. Então, eu tive dúvida de declarar a concomitância, porque a ação judicial ela se refere a um período que é bem anterior, tá certo? Embora a própria contribuinte responda à fiscalização, que não apresentou porque estava discutindo judicialmente. Essa solução, para mim, ela resolve o processo, porque essa hipótese de devolver vai jogar um abacaxi desse tamanho na mão da Câmara Baixa, porque ela vai decidir o quê? Porque na dúvida foi por isso. É um processo que está quadrado, realmente, porque a gente não vai decidir o mérito, porque a discussão é questão de nulidade.
Aí eu acho que a gente só... Você está entendendo porque esses certificados, essas declarações de entidade beneficente, ela tem um prazo. Tanto que aí, se eu não me engano, aí a minha memória, ela depois dessa data, ela teve a imunidade reconhecida. Mas depois dessa data, mas em relação ao período posterior ao lançamento, né, Pedro Paulo? É. Tá, então, assim, o que que acontece? Realmente, Mas o meu primeiro encaminhamento foi exatamente pela concomitância. Né? Aí talvez a gente ouviu, porque de fato a ação judicial, a própria contribuinte reconhece, diz que tem, certo? Né? Mas, como são períodos distintos, eu fiquei nessa dúvida, por isso que encaminhei esse voto no sentido. Eu achei assim, o que que acontece? Realmente, esses certificados, toda essa documentação, ela tem, esses documentos, eles efetivamente têm um período de validade. E inclusive esse pedido de reconhecimento e tal, ele era feito baseado até na validade dessa documentação toda. E aí o que que eu acho? O que aconteceu foi que o contribuinte, ele simplesmente deixou assim, ele foi buscar no Poder Judiciário uma coisa que ele poderia ter feito até administrativamente, né? Mas foi buscar lá, então, independentemente do período, até quando ele passou a cumprir as exigências, para mim ele estava descoberto de qualquer tipo assim, de hipótese para efetivamente gozar da isenção previdenciária. A partir do momento que ele conseguiu isso aí já é um outro período. Então, assim, ele não pediu o certificado nem para o período anterior, nem para o período de fiscalização e decidiu discutir judicialmente. Para mim, assim, apesar do processo estar bem enquadrado, me parece que é uma hipótese de concomitância mesmo. A partir do momento que ele começou a cumprir os requisitos, o órgão responsável, né, já chegou e disse, olha, você está cumprindo os requisitos, pode gozar da isenção. Para mim, no período anterior a isso, vale o que ele estava discutindo judicialmente, porque me parece que ele também não limitou a discussão judicial dele ao período da autuação. Me parece que ao período anterior à autuação. Me parece que essa discussão ela extrapola esse período. E como ele não teve o reconhecimento desse direito perante o Poder Judiciário, eu entendo, assim, que seria o caso mesmo de declarar concomitância. Eu não vejo o que o colegiado ordinário poderia fazer com isso, e se a gente mantiver a decisão do colegiado recorrido, é só para dizer para a fiscalização refazer o que ela já fez, né? Que é lançar de novo dizendo, olha, nesse período você não cumpria os requisitos, né? Então, assim, eu acho que seria uma solução viável a gente declarar concomitância em relação ao período. Como eu disse, foi a minha primeira hipótese. Tanto que eu fiz questão de transcrever aqui a própria decisão, que é para a gente ter. Porque aqui, na verdade, o que ajuda nesse seu argumento aí é que foi o próprio contribuinte que declarou a fiscalização que estava discutindo a matéria no âmbito do Poder Judiciário. Quer dizer, eu é que fui esmiuçar a decisão que talvez nem era obrigação nossa, né, para verificar qual era o período que ele estava discutindo. Então, Pedro Paulo, você acolhe essa Não, eu acolho sim, acolho. Tá. Eu acho que, quer dizer, é uma solução que resolve o processo. Certamente sim. O contribuinte não é a que o contribuinte quer, certo? Mas que resolve o processo. Aí ele vai resolver. Só que no Poder Judiciário ele já perdeu. Bom, então, isso aí eu conheço do recurso, eu posso até manter algumas dessas considerações que eu fiz, mas agregar que, todavia, o próprio contribuinte justificou, né, a não apresentação do certificado, o fato de que estava discutindo a matéria no âmbito do Poder Judiciário. E transcrevo o trecho, que isso está lá na resposta à intimação. Certo. Nesses casos, então, eu encaminho acolhendo a sugestão do conselheiro revisor, no sentido de conhecer do recurso e do mérito
Dar provimento para Seria declarar a dar provimento para definitividade. declarar a definitividade. Quer dizer, dar provimento É assim, não pedido, mas declarar a definitividade, que na verdade não foi isso que foi pedido pela Fazenda. é assim que nós sempre registramos quando há essa concomitância. Bem, então o conselheiro está conhecendo do recurso no mérito, dando provimento para declarar a definitividade do crédito tributário, a definitividade do lançamento, não é isso? Do lançamento. Conselheiro Mário, já com a visão... Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Tem até eu estava procurando a resposta à resolução aqui, mas eu acho que é só o que eu encontrei mesmo, só foram anexadas as decisões judiciais. Teve uma resolução para saber justamente qual era o objeto da ação judicial, isso para identificar, né, se havia concomitância. Provavelmente o colegiado proferiu essa resolução nesse intuito. E aí eu procurei aqui a resposta à diligência para identificar o que se aferiu nessa análise dos documentos das peças judiciais. Eu acho que eles trouxeram as peças como resposta a essa diligência. Exatamente, não trouxe assim, uma conclusão específica, apenas informaram que a ação judicial foi impetrada pelo contribuinte, refere-se à ação declaratória, que o referido processo transitou em julgado favorável ao INSS, a fim de elucidar as informações divergentes constantes nos autos, anexamos a cópia integral do processo, mas assim, não se tem especificamente sobre a questão de período, essa análise assim, direta acerca do objeto, da identidade do objeto. Mas, assim, a princípio, eu tive um pouco de dúvida sobre a questão da concomitância, porque teve a decisão recorrida, ela fala que ela vai no sentido da nulidade por vício formal, não é isso? Reconhece a nulidade por vício formal. Não se sabe exatamente se esse período que se está discutindo na seara judicial, ele toca ao período aqui do lançamento, né? Então, só um esclarecimento, na verdade, não é que a ação judicial ela não trata de um período específico, mas O ato as declaratório. provas é que se refere a um período. Ela pede o reconhecimento da imunidade. A ação é essa, dizendo que atende os requisitos e tal, ela não está se referindo, ela não está impugnando um lançamento, nada disso, né? O que eu verifiquei, mas isso com bastante dúvida, é porque com a ação, inclusive, anterior, ela estava se referindo, o juiz estava julgando as condições da imunidade e se refere àqueles prazos que são anteriores, né? E a minha dúvida é exatamente que, como essa imunidade, você pode não ser imune agora e ser imune ano que vem. É por isso que eu... Certo? Sim, na mas petição como inicial, no período fiscalizado a contribuinte também não fez o pedido, eu acho que esse é o argumento do Mário que eu estou acolhendo agora, como no período que foi objeto do lançamento, ela também não fez o pedido de reconhecimento e alegou que não fez porque estava discutindo em juízo, certo? Haveria concomitância. Por exemplo, se a ação, se o juiz tivesse dado, se tivesse julgado a favor, reconhecendo o direito de imunidade, ela estaria hoje dizendo que estava parado por decisão judicial. Sim, a questão é que assim, a própria petição é que ela não vai delimitar. Eu compreendo, porque foi minha dúvida também. Porque, assim, a princípio parece que o colegiado ele se debruçou sobre uma questão, né, de forma mesmo, né, se não poderia ter sido feito o lançamento. Aí, por isso, entendeu a questão do vício formal. E aí tem essa ação judicial que ela não é diretamente relacionada ao lançamento. Inclusive, não se menciona aqui a discussão sobre esse específico lançamento que está sendo discutido aqui, mas apenas, de um modo geral, a imunidade, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, e também não se tem notícias acerca do período. Aí eu tenho uma certa dificuldade de identificar aqui essa concomitância, porque, embora possa ter uma certa relação, e tem uma certa relação, mas não é uma relação direta, e eu não posso nem, objetivamente falando, dizer que o período compreendido aqui, ele realmente, ele tem ele está abarcado aqui esse lançamento, tem essa relação.
Inicialmente, o seu voto, Pedro, eu estava até acompanhando naquele, porque eu estou achando que da forma que você colocou, assim, apesar de ser um pouco complicada essa situação, mas reconhecer a concomitância aqui, eu acho que a forma como você colocou inicialmente, eu acompanharia com mais tranquilidade, assim, porque concomitância, eu acho que para se lançar a mão dessa situação, tem que realmente ver a identidade ali dos objetos, ela deve ser bem cabal, assim. E porque em muitos casos tem essa discussão judicial e que não é relativa ao objeto do processo. E aí, nesse caso específico, ela não, mesmo dando uma olhada rápida aqui, na inicial e tudo, não dá para ter essa certeza com relação à discussão aqui. Então, oi. Desculpa, eu estou lendo até, eu coloquei aqui no internet para verificar o acórdão, né? É que o Pedro Paulo menciona ele. No relatório do acórdão, ele fala o seguinte, o TRF1, o meritíssimo juiz federal da 8ª Vara de Minas julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes que obrigue a autora a recolher contribuição previdenciária, cota patronal, enquanto for possuidora do certificado de entidade de fins filantrópicos. Assim, foi até promovida em 2001, salvo engano, a ação, e nós estamos tratando de atos posteriores. Mas, assim, foi bem genérico. Então, assim, se ela ainda tivesse, ela poderia chegar simplesmente para a fiscalização, eu tenho aqui o certificado, né? Eu tenho aqui a sentença, ela é ampla e genérica, enquanto eu tiver aqui o certificado, né? Nem vou entrar no mérito se ele fez os pedidos de renovação, mas ela poderia muito bem, o contribuinte chegar e falar, eu tenho essa sentença aqui, ela é ampla e genérica, a meu ver aqui, ele não define, né, as competências, vamos dizer assim, né? E aí, no caso, eu estaria reconhecendo a concomitância, nesse caso. Foi até que eu agreguei aí, quer dizer, as considerações do Mário me aclararam aquelas dúvidas, porque se aquela ação tivesse, se o tribunal tivesse confirmado a sentença de primeira instância, hoje ela estava dizendo que era imune com base nessa decisão, independentemente da questão do período, né? Sim, então a conselheira Ana Cecília está rejeitando essa definitividade. Eu, na verdade, acompanho o voto do relator o inicial, antes da reformulação. Acho que seria pelas conclusões, ele não está declarando definitividade. Definitividade é uma preliminar que está dizendo que nós não estamos analisando nulidade nada do que o acórdão recorrido diz, está declarando a definitividade. Você está rejeitando isso, né? Aí vamos Exatamente. Eu estou rejeitando. Mas, Ana Cecília, porque essa questão é porque o primeiro voto, embora ele seja muito bom para resolver assim, o nosso problema, a gente concordar com ele, decidir ele, é que ele não resolve o processo. Ele vai voltar daqui a uns 4 anos, esse processo vai voltar aqui quadrado, entendeu? Essa é a minha preocupação. O voto significa que eu vou devolver para a instância de origem. E lá na Câmara Baixa, ou ele vai reconhecer a concomitância, ou vai julgar o mérito, dando provimento ao contribuinte, e aí a Fazenda vai entrar com um recurso especial. Certo? E sempre tem direito a embargo. Sempre tem direito a embargo. O contribuinte não é nada... inação é o que ele não tem, porque ele foi no judiciário. Então, o contribuinte, se não for isso, ou se tiver alguma coisa diferente, ele tem sempre o recurso do embargo. Enfim, ou até mesmo no judiciário depois, continuação, enfim. Mas, assim, eu entendo realmente, Ana Cecília, entendo essa questão, assim como o Pedro Paulo tinha colocado antes, mas eu creio que isso aí é só vamos dizer assim, prolongar essa certa agonia, né? E não, realmente não ter condição de resolver. Sendo que com todas as vênias, com essa solução, creio que se não for isso, qualquer coisa, tem o recurso do embargo que posso trazer aí qualquer prova que seja em contrário dessa concomitância, né? Bom, enfim. Então, o encaminhamento que está sendo dado é no sentido de reconhecer a concomitância com relação a essa decisão judicial, né?
Eu tenho muito problema, porque assim, se fosse, por exemplo, se tivesse sido reconhecida a imunidade, esse reconhecimento, a questão temporal nessa situação, ela é muito importante, eu não consigo desvencilhar aqui para apreciar se há uma discussão. Sim, Ana, é porque eu acho que ele não limitou a ação dele no tempo. Assim como o Pedro Paulo já esclareceu, ele simplesmente chegou e apresentou isso aqui. A fiscalização disse, olha, eu estou fiscalizando o período tal. Né, e ele apresentou, ele disse, olha, eu estou discutindo isso, então o próprio contribuinte admite que está discutindo esses aspectos com relação ao período em que ele está sendo fiscalizado. E ele perdeu. Né? Então, assim, tanto que uma outra informação que eu acho importante é que o que a decisão diz pelo que o conselheiro Marcelo leu? Ela disse, olha, quando você tiver o certificado, tudo bem, você pode gozar da isenção. Então, e Pedro Paulo disse, olha, atualmente ela está gozando de isenção. É porque, a partir do momento que ela foi no órgão responsável, no órgão competente, e conseguiu resolver o problema dela, da certificação, ela começou até com base, possivelmente até com base na sentença, a gozar da isenção dela. Não, como ela perdeu, aí então ela tentou atender os requisitos, provavelmente. Eu não olhei isso porque é posterior. Só fazer um apontamento rápido. É que na ação judicial, assim, o que eu interpretei aqui? Ele pede a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212 de 91. Já no recurso voluntário, ele diz que esse óbice do parágrafo 1º do artigo 55, que ele estava questionando na ação judicial, ele foi transposto por uma legislação que seria mais benéfica, que é a Lei 12.101 de 2009. Então, a princípio, essa aplicação retroativa da Lei 12.101 de 2009, ele nem teria como discutir isso na ação judicial, que é de 2001. Então, essa é uma matéria que parece-me que é estranha, assim, e não há concomitância em relação a isso. Essa ação de ser benéfica argumenta que se trata de norma procedimental, porque sim, só retorna a legislação mais benéfica em matéria de infração. Mas... Isso. E é isso que foi julgado, né? Então, e não é uma matéria que foi... Essa matéria não foi discutida em juízo, porque a ação é até anterior à própria Lei 12.101 de 2009. Mas aí, João, para mim a questão é o lançamento. O lançamento, ele foi só... Por isso que eu disse, olha, eu tenho muita dificuldade de concordar com a decisão ordinária. Não, nem vou tratar da questão, porque se fosse só a questão do reconhecimento da isenção, pedido de reconhecimento da isenção, estaria certinha a decisão ordinária, que é o que a gente faz. Olha, foi lançado só com base, mas não, a discussão, ela foi... E engraçado é que parece que ele até se antecipou à Lei 12.101. Porque o que a Lei 12.101 diz? Ela diz, olha, precisa cumprir os requisitos. Né? Então, ele disse, olha, lá antes mesmo da lei, ele disse, não, eu não tenho pedido o pedido e nem o reconhecimento da isenção, mas eu cumpro os requisitos que estão estabelecidos na norma. Então, parece que ele até se antecipou e veio dizendo, tudo bem, eu reconheço que tem essa questão mesmo da Lei 12.101, mas eu não sei, assim, fico na dúvida se... Isso seria o mérito que a turma teria que enfrentar se a gente afastasse a nulidade aqui, simplesmente. Não era para a gente discutir isso aqui, mas seria no caso de devolver ele e julgar esse mérito. E aí ele poderia retornar aqui exatamente com o recurso da própria Fazenda Nacional, discutindo a história da retroatividade ou não da lei, entendeu? E o recurso ia voltar de novo. Pois é, olha, a gente já discutiu muito, eu acho que já deu para todo mundo ter seu posicionamento, e a gente vai ter que ou interromper para continuar discutindo, ou interromper, concluir o julgamento, porque nós temos aí 14 horas que está aqui, temos várias tentações orais. Só uma questão aí de realidade, na nossa realidade aqui. Então, eu peço que, se quiser discutir mais, a gente vai ter que interromper. Ou então, encaminhar para o julgamento, tá? Para a gente concluir, certo? Eu acho que já se discutiu muito, a gente já está se repetindo, né? Repetindo aí as questões. Eu acho que todo mundo já tem condição de decidir. Bom, o conselheiro, então, aí acolheu aí o posicionamento do revisor, entendendo que para conhecer do recurso, dá provimento para declarar a definitividade do lançamento. Foi acompanhado pelo conselheiro Mário, e aí eu pergunto à conselheira Ana Cecília se já tem condição de votar.
Tenho, presidente. Eu vou votar no mesmo sentido que do primeiro voto, que seria no sentido de conhecer do recurso interposto pela Fazenda e, no mérito, dar-lhe provimento, devendo os autos retornarem à instância à qual para julgamento do mérito. Então, Certo. pelas Conselheiro. conclusões, não é? Oi? Não, ela não está colhendo definitividade, ela eu estou tá abrindo a divergência, porque, no caso, como você reformulou o seu voto, eu estou abrindo a divergência, inclusive, para adotar o primeiro voto antes da reformulação. Ela está dando Mas o voto é provimento, para dar não provimento também. para não declarar definitividade, ela quer que volte com retorno. A diferença é essa, Pedro Paulo. Ela está indo pelo mérito da nulidade, entendendo que não tem nulidade e voltando para analisar o mérito, né, as demais questões. Exato. É isso. Eu sei, presidente, só que eu estou dizendo que ela também está dando provimento. Sim, ela está dando provimento. É que não é conclusões, né? Hã? O resultado é diferente. Uhum. É porque o nosso resultado nem voltaria. Tá. Nós estamos deixando claro que ninguém está entrando aqui no mérito, né? Que o mérito está se entendendo que houve a concomitância para quem está votando nesse sentido. Bom, conselheiro João Vitor. Presidente, eu vou abrir uma segunda divergência. A princípio, essa questão da aplicação retroativa da lei nem deveria ter sido conhecida, porque ela não foi objeto de impugnação. Então, se a gente excluir essa questão, que é uma inovação até recursal, aí sim, realmente seria cabível a questão da concomitância. Mas, por outro lado, não há recurso com relação ao fato dessa matéria estar preclusa ou não. Então, só para tentar otimizar, já adiantado da hora, eu vou divergir para manter a decisão recorrida, embora essa questão nem devesse ter sido conhecida. Então, você está negando o provimento ao recurso da Fazenda. Negando provimento. Não é isso? Tá. Isso. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Eu acompanho a divergência da Ana Cecília. Tá, e eu acompanho o relator, aí me ajudem aí para ver como é que a gente vai ficar com isso. Para anotar certinho. Nós estamos fazendo o número 2, né? Bom, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, né? Recurso, e no mérito, creio que é por maioria, né? Por maioria de votos, não é isso? Por maioria de votos, dar-lhe provimento para declarar a definitividade do lançamento, né? Ou a gente põe normalmente crédito tributário, mas é melhor do lançamento porque envolve essa questão da isenção, né? Do lançamento. Bom, vencidos os conselheiros Ana Cecília e Rodrigo, né? E Rodrigo. Isso. Que deram. Vou botar assim, embora pudesse até colocar por conclusões, mas é só para especificar essa questão de que o provimento aí foi entrando no mérito da nulidade, tá? Que deram para desfazer a nulidade e voltar para analisar, não foi isso? Ana Cecília e Rodrigo. Foi isso mesmo. Que deram provimento com retorno ao colegiado recorrido para apreciação das demais questões de recurso voluntário, não é isso? Não é isso que a gente tinha colocado? Do RV e João Vitor, que lhe negou o provimento. Ficou isso. ok isso? Ficou bom assim? Ficou. Tá. Então, gente, obrigada a vocês. Estou só preocupada porque nosso apoio também, nosso contrato aqui foi até 12h30 e a gente tem ainda uma tarde, eu acho que bem cheia ainda de sustentações orais, e ainda recapitular os dessa manhã, se for possível, tá bom? Então, eu peço, então, que, se não tiverem mais nada para colocar, então se interrompa a nossa gravação, e aí a gente retorna às 14 horas pontualmente, tá bom? Ok, presidente, vou finalizar a gravação. Obrigada.